Porque às vezes a gente faz tanto, a gente trabalha tanto, nós caímos numa vida de tantas atividades que a gente corre o risco de viver sem conhecer o que a gente é. Porque muitas vezes a vida prática estimula o nosso fazer e não o nosso ser. E é por isso que eu preciso ter os meus momentos de cultivar quem eu sou. É por isso que as religiões nos ensinam a meditação, o silêncio, a oração, a contemplação. Aí se você sai do campo da religião, você entra no campo da arte, por exemplo. Você vai a um espetáculo, você vai assistir uma ópera, você vai assistir um teatro, um show musical. Tudo aquilo está lhe proporcionando um esquecimento do que você faz e uma recordação daquilo que você é. A boa música nos faz mergulhar no contexto do ser. E é por isso que a nossa maturidade humana depende dessas visitas que nós fazemos ao ser. Porque é no ser que a gente modifica o que faz. Por isso que é bom a gente ouvir pessoas que estejam comprometidas com o bem da gente. Ela não vai nos enganar. Por isso é bom conviver, trabalhar, dividir a nossa vida com pessoas que estejam comprometidas com o nosso bem. Porque você vai fortalecendo dentro de você essa salvação. Há muitas pessoas que estão interessadas na nossa perdição, porque não nos amam. Não estão comprometidas com a nossa verdade pessoal, não estão comprometidas com o nosso projeto de vida, nos tratam de qualquer jeito. Você não é um objeto de consumo. E muitas vezes as pessoas se aproximam de nós com um desejo tão ganancioso de serem as nossas administradoras, né? Por quê? Está te interpretando errado. Muitos casamentos dão errado por causa disso. Porque o marido interpreta a mulher como um bem de consumo. Não interpreta ela como um ser humano que tem vontades, que tem desejos, que tem sonhos. Então a atitude, muitas vezes, que cerceia, que agride, só vai ser modificada no momento em que o marido olhar para a mulher e interpretá-la de um novo jeito. Aí há liberdade. E na liberdade nós podemos ser irmãos, podemos ser amigos, podemos ser felizes, porque ninguém está impedido de ser. É por isso que Jesus fala, e ele aconselha aos seus naquela época, que a gente precisa ter um coração semelhante ao dele. Porque se a gente luta para ter esse coração semelhante ao dele, a sabedoria vai nos ajudar a discernir se o contexto está favorável para a salvação ou se o contexto está favorável para a perdição. Particulariza essa palavra hoje. Pensa o que essa palavra representa na sua história hoje. Olhe para o contexto mais íntimo da sua história hoje. Particulariza isso. Você está hoje enfrentou situações, estabeleceu vínculos hoje que favorecem o contexto da sua salvação ou favorecem o contexto da sua perdição? É possível ser muito concreto nessa reflexão. Então, antes de fazer o que Jesus faz, eu sou convidado a ser quem Ele é. Essa é a ousadia da proposta cristã, para mim, para você. E ao dizer que eu sou filho do céu, eu estou assumindo na minha vida o compromisso de ser com Jesus. E aí, naturalmente, eu vou ter os mesmos gestos que Ele tem, as mesmas atitudes. Mas a palavra primeira é ser. Eu sou cristão. E porque sou cristão, as minhas atitudes nascerão naturalmente cristãs. Naturalmente é uma palavra difícil, né? Porque nem sempre é natural o nosso gesto cristão. Mas é porque falta a conversão do ser. Que a vida cristã não é outra coisa senão você zelar diariamente pelo contexto da sua salvação. Tome posse disso. Ser salvo consiste em você zelar pelo contexto da sua salvação. Aí você olha para a vida que você vive, as pessoas que têm autoridade sobre você, influência sobre você, os livros que lê, a música que escuta, o programa que assiste, aquilo que a gente deixa guardar na cabeça e no coração. Esse é o contexto da sua salvação ou não. É o contexto também, pode ser o contexto da perdição. Não adianta.
Não temos como negar. Este contexto humano é onde Deus pode agir, ou ele pode ser privado de agir. Mas ao assumir este compromisso de não perder de vista o ser que você precisa, viver e experimentar o tempo todo e mergulhar, quando olhamos para Jesus, nós descobrimos quem nós devemos ser, como devemos pensar. Só que aí, Paulo dizia, para que a gente tenha atitudes de Jesus, nós precisamos ser como Ele. Aí o que ele fala? Que nós precisamos primeiro transformar a nossa mentalidade. Ter o coração semelhante ao de Jesus pode nos parecer uma coisa cândida, né? Distante de nós. Isso é para os beatos, não. Ter um coração semelhante ao dele é ter um coração que seja capaz de zelar pelo contexto da nossa salvação. E volto a dizer, nós não estamos falando apenas de uma salvação escatológica para depois da morte. Também. É que ela, na verdade, é apenas uma consequência do viver bem. Às vezes eu encontro pessoas que estão muito preocupadas com a salvação escatológica, com a salvação depois da morte, e esquecem de viver bem as suas vidas. E isso é naturalmente contraditório. Eu não preciso nem me preocupar com a salvação depois da morte se eu vivo bem a minha vida. Se eu zelo pelo contexto da minha salvação, se eu não permito que as estruturas diabólicas tenham ascendência sobre mim, ou venham crescer dentro de mim, particularize isso. Quando eu asseguro que o meu ser está mergulhado num processo de transformação, de conversão, se eu estou vivendo a dinâmica desse batismo, é natural que eu ame, é natural que eu queira o bem, é natural que eu não semeie discórdias, é natural que eu saiba controlar as minhas vaidades, é natural que eu saiba controlar os meus orgulhos, é natural que eu não queira mentir, porque o ser está conectado em Jesus e sabe muito bem que viver a dinâmica de Jesus é justamente negar tudo isso, é não querer isso como parte, é não querer fazer parte dessas misérias todas, não é? Aí você então de alguma maneira controla a sua dimensão adâmica que não morre, que está aí dentro de mim, que está dentro de você. Quando nós abrimos as portas do que é ruim, a gente se perde. Mas quando uma palavra nos orienta e reata dentro de nós esse compromisso com a vida que todo ser humano deveria zelar para manter, a gente é salvo. Então a palavra é salvífica. A palavra tem o dom de nos colocar dentro de um contexto de transformação, de mudança, que significa também salvação. Viver a identidade é a gente de alguma maneira ter um referencial de quem a gente é, e a partir de saber quem a gente é, descobrir o que a gente deve fazer. Há sempre um ser que antecede o que faz. Isso é identidade, porque é refletindo a nossa humanidade que a gente vai se aproximar da santidade que nós tanto precisamos viver. Não há um outro jeito. Eu não sei, eu não posso ficar santo se eu não tocar nas minhas questões humanas, se eu não aprimorá-las e modificar essas estruturas. Que às vezes a gente pode ter essa compreensão equivocada de que Deus está nos propondo um fardo. Não. Deus está nos entregando privilégio, ter um coração parecido com o dele. E é possível, é. A graça atua em nós. E nós assumimos a responsabilidade de lapidar essas mazelas, de cortar esse mato que cresce, né, na personalidade da gente, que ofusca a semelhança. Aí sim é possível eu ter um coração semelhante ao dele. Essa é a antropologia cristã. Ao me ensinar, a igreja me ensina isso, que na história, no tempo, no dia de hoje, no cotidiano que hoje eu enfrento, eu sou convidado a legitimar a presença de Jesus na história. E que o meu ser é o lugar da conversão. É aqui, no meu pensamento, na minha atividade cerebral, nos meus motivos intelectuais,
É aqui onde o meu coração bate, onde todos os meus sentimentos são processados, onde as minhas sensações também existem e me ajudam a ser quem eu sou, que a primeira dimensão do cristianismo se forma. É a formatação cristã. Poderíamos usar um termo moderno, né? Quando você formata o seu computador, o que você faz? Você o transforma, você o retira, você limpa tudo aquilo que estava lá e você o projeta para um novo tempo. É o que o batismo faz com a gente. Ele nos retira de uma condição antiga e nos formata para uma vida nova. Então, a partir do meu batismo, eu estou mergulhado neste novo jeito de ser de Jesus. Volto a dizer, a palavra de Deus nos orienta, e porque nos orienta, ela nos salva. E hoje Deus nos salva, nos convidando a ter um coração semelhante ao Filho dele. Não é nenhum prejuízo, é um privilégio. A orientação, minha gente, sempre que ela é amorosa, ela tem um poder salvífico. Um pai, por exemplo, pode salvar o filho de muitas coisas ruins. Basta que ele esteja atento à orientação que ele precisa fazer naquele momento da vida da pessoa, do filho. Seja ela uma criança, seja ela uma adolescente, seja essa pessoa já um jovem ou até mesmo um adulto. A palavra salva, porque ela orienta. Ela tem o dom de reorientar o caminho. Um pouco antes aqui em Mateus 5, Jesus fala das bem-aventuranças, né? Bem-aventurados. A expressão bem-aventurados também pode ser traduzida como felizes. E ainda pode ser compreendida como bem encaminhado. Então a palavra de Deus tem o poder de nos salvar porque ela nos orienta. Por isso ela é palavra de salvação. Eu sou salvo toda vez que sou orientado a agir de um jeito certo. Toda vez que eu tenho condições de escolher melhor, eu estou sendo salvo. Quando a palavra nos orienta, minha gente, ela cria dentro de nós um contexto de redução da ação do que é maligno em nós. E o que nos salva são as mudanças que nos tornam melhores. Eu, quando lhe quero bem, eu estou lhe proporcionando ser quem você é e, ao mesmo tempo, ajudando a retirar os excessos que prejudicam o seu ser. Pedindo a Deus que nos conceda a graça de ter um coração semelhante ao seu Filho. E esse é o nosso propósito, diariamente. Quando a gente se coloca nessa caminhada cristã, outra coisa a gente não pretende senão assumir essa semelhança. Na teologia cristã nós aprendemos que nós recebemos essa semelhança como um dom, uma vocação. Mas à medida em que nós vamos vivendo, nós vamos assumindo e tomando posse desse dom. A semelhança será sempre um projeto a ser vivido e experimentado no dia a dia. Hoje eu quero ser mais semelhante a Jesus. Hoje eu quero ter um coração igual ao dele. Então eu tenho dado um freio, colocado um freio na minha impulsividade, mas eu não fujo do conflito. Toda vez que as minhas emoções, que a minha vida emocional quer me dar um recado por meio dos conflitos, eu recebo na sala de estar, na sala principal da minha vida. Ponho todos os conflitos e vou ouvi-los um a um. Conflito no trabalho? Está aqui, vou ouvir. Conflito com a minha mãe? Vou ouvir. E aí você vai enumerando as pessoas que compõem a sua ambiência emocional. A gente tem conflito com todo mundo, pode observar. Em algumas situações os conflitos se agravam porque a gente vai deixando avolumar. Mas é tão importante a gente ouvir o que eles têm a dizer. Não ficar deixando para amanhã. Sabe, quantas pessoas eu já identifiquei extremamente infelizes porque não souberam ouvir o conflito de cada dia. Quantas vezes eu mesmo fiquei extremamente infeliz porque não consegui administrar o conflito meu de cada dia.
É um por dia, ou às vezes o dia é mais tumultuado, traz vários ao mesmo dia. Mas eu preciso enfrentá-los, eu não posso colocá-los na gaveta e fingir que eles não existem. Se eu cuido da febre, por que eu não vou cuidar do conflito? São duas realidades iguais, com as mesmas funções, claro, com características diferentes, com expressões diferentes. São organismos diferentes. A febre é física, mas o conflito também eu sinto em mim. Quando ele me domina, o meu corpo todo ressente, a carne ressente. Eu fico ressentido. O meu corpo fica indisposto, me dá uma dor que eu não sei onde é. O conflito ele tem o poder de derramar no corpo uma série de químicas que são desfavoráveis à minha saúde física. Mas vou vivê-los, vou enfrentá-los, porque a qualidade da minha vida depende destes enfrentamentos. Se eu quiser viver sem enfrentamentos, eu não tenho direito de esperar qualidade de vida. Se eu não viver os meus enfrentamentos diariamente, eu não terei condições. Não posso, não é justo eu esperar uma situação mais satisfatória. O que é o bem-estar? O bem-estar emocional. O bem-estar físico é aquele em que você sente que o corpo está bem. Você dormiu, você acordou descansado, você trabalha, tem disposição para o trabalho, você se cansa ao longo do dia, chega em casa, toma um banho, vai dormir, o sono vem, isso é bem-estar. Faz uma atividade física, tenta comer direitinho, isso é bem-estar. Mas nós precisamos falar do bem-estar emocional, que é quando você percebe que essa parte de você que tem comando de tudo, que eu gosto de chamar de consciência, ela está em paz. E eu fico bem no corpo que eu tenho. Então eu posso unir o bem-estar físico ao bem-estar emocional e eu tenho uma satisfação enorme de ser quem eu sou. Quando uma coisa no meu corpo não está bem, por exemplo, quando eu tenho as minhas crises de ouvido e eu preciso entrar nos corticoides, meu Deus, como é sofrido para mim. Porque eu tenho muitos efeitos colaterais dos corticoides. A cara que fica larga, o corpo que incha, não é só isso. Eu tenho problema de vista que piora. Então, o desconforto físico, aquela sensação de plenitude no ouvido, o zumbido que não vai embora. O desconforto físico influencia no bem-estar emocional. Então eu preciso ficar fazendo um esforço para que aquele desconforto dessa região do meu corpo não derrame mal-estar no resto do corpo e nas minhas emoções. Então isso favorece demais o bem-estar do corpo. Os dois caminhos precisam ser cuidados por nós. Cuido do bem-estar físico, cuido do bem-estar emocional. E o bem-estar emocional não é fruto de mágica, nem tampouco um resultado da oração somente. A oração ajuda muito. A oração nos ajuda a colocar as coisas no eixo, mas depois da oração vêm os enfrentamentos. Precisamos marcar uma conversa com fulano de tal. Para quê? Para pontuar os conflitos que nós estamos tendo. Preciso pontuar os conflitos que eu estou tendo com as pessoas. Preciso falar sobre eles com as pessoas, porque eles estão me intoxicando e eu não tenho o direito de fazer isso comigo. Não posso transformar a minha rotina de conflitos numa rotina normal, como se eu pudesse suportá-la o tempo todo. Não. Eu preciso resolver sempre que puder. Sempre que eu posso, eu dou um passo na resolução desses conflitos, para eu não ficar eternamente acomodado neles. É tão difícil, é tão cruel você perceber que uma pessoa optou por acomodar-se com os conflitos. Aí aos poucos o sorriso vai indo embora, a disposição vai indo embora, vai perdendo o ânimo, a vontade de viver.
E isso vai ficando tão profundo, tão arraigado. E às vezes, quando a pessoa tenta reagir, ela já não pode mais. Por isso, fique atento aos seus conflitos. Mas tenha uma atitude solidária também. É bacana isso. Você identifica que você pode fazer isso por você, mas você também pode fazer isso por muitas pessoas que neste momento estão conflituadas, precisando viver um enfrentamento. Precisando viver enfrentamentos. Motive essas pessoas a fazerem isso também. E o mais bonito, minha gente, quando nós ajudamos alguém, de alguma forma nós também estamos sendo ajudados. Eu faço questão de ajudar sempre. Aqui, para mim, minhas redes sociais, a minha vida pessoal, o meu contato com as pessoas, onde eu sei que existe um conflito, eu gosto de alguma forma. Se eu puder ajudar, eu quero ajudar, quero contribuir. Porque eu já fui tão ajudado pela minha vida afora. Quantas vezes os conflitos queriam me matar, queriam me arrancar da alegria, queriam me arrancar da minha disposição. E eu tive pessoas fundamentais naquele momento, que me deram a palavra certa, que me ofereceram um ombro, um colo, um amor, um carinho. Então a gente pode ser um para o outro. Eu me disponho. Eu fiquei pago para isso e tenho uma enorme satisfação de perceber que o meu ministério me permite isso. De alguma forma, ao expor os meus conflitos pessoais, a maneira como eu lido com eles, também ajudar outras pessoas a lidarem com seus conflitos. É assim que a gente vai qualificando a nossa vida, transformando cada vez mais o nosso coração num lugar harmonioso. Quanto mais em dia eu estiver com os meus conflitos, isso é, enfrentando-os, ouvindo o que eles têm a me dizer, prestando atenção nas mensagens que eles estão me trazendo, permitindo que cada um deles diga, me sugira o que eu posso fazer para vencê-los, ou para adquirir, chegar neste bem-estar emocional, que é tão fundamental nos dias de hoje. Quanto mais eu caminho nessa direção, mais harmonioso eu me sinto. E o mais interessante, a gente perde muito daquela pretensão de sermos perfeitos, de sermos prontos e acabados. Não. O ser humano que está em dia é aquele que resolve os seus conflitos toda hora, todo instante. Não existe perfeição para nós. Nós nunca seremos perfeitos. Bobo de quem desejar ser. Nós somos imperfeitos, mas precisamos ser honestos com as nossas imperfeições. Preste atenção nos seus conflitos. Ouça o que eles têm a me dizer. Pode ser que você esteja conflituado há muito tempo e não tenha dado a atenção, devida atenção, às vozes interiores que tentam lhe alertar das mudanças que você precisa fazer para viver melhor, para ser mais inteiro, para ser mais feliz. Que Deus abençoe nosso propósito. Que Ele possa iluminar o nosso coração hoje, nos conceder a sabedoria, o discernimento, para ouvir o conflito, enfrentá-lo e resolvê-lo. Que Deus nos dê sabedoria, discernimento, para também ajudar os conflituados que estão ao nosso redor. Que Ele aguce em nós o nosso sentimento de fraternidade, de solidariedade, para que nós tenhamos paciência com os que estão conflituados ao nosso redor. E nós tenhamos este movimento, tenhamos a capacidade de fazer este movimento, de sair de nós, de viver cada vez mais essa revolução. Isso é uma revolução. Reconciliar-se diariamente é um movimento muito revolucionário. Eu ouso ser quem eu sou. Eu ouso todos os dias ouvir os meus conflitos, não me acomodar a eles e buscar a transformação
a evolução que eles podem me ajudar a viver. Sei que não é fácil ficar sob a doma do conflito. Sei que ele é desconfortável, ele nos desinstala, ele nos retira o sossego, mas há uma dimensão pedagógica dele que é importantíssima de ser ressaltada. Eu escrevi assim: o conflito nos indica a existência de uma inflamação emocional. A cura só é possível mediante os enfrentamentos. Não cale seu conflito, mas ouça cada detalhe do que ele tem a lhe dizer. Adaptar-se a ele é optar pela manutenção de uma conduta pouco frutuosa. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Padre Fábio, por que Moisés fez tanto obedecendo a Deus e não recebeu a terra prometida? Foi falta de misericórdia de Deus? Não, porque talvez seja o destino de todo profeta mesmo, né? Morrer sem ver a consequência da missão, né? Nem sempre a gente vai ver o que a gente plantou. Nem sempre a gente tem a oportunidade. Às vezes Deus nos dá até uma colher de chá, né? Como se diz lá em Minas, né? A gente vê um ou outro resultado daquilo que a gente faz, e é bonito, a gente se sente até motivado. Mas no contexto dos grandes profetas, eles não viam quase nada. Moisés recebeu aquela missão de libertar o povo do Egito, e ele passou por todo aquele processo de fazer o povo permanecer na esperança, mas não chegou lá. O povo chegou, mas Moisés não. Com isso Deus nos mostra muita coisa interessante, né? Porque na verdade o papel do profeta é manter a chama da esperança. Gente, é muito interessante quando você percebe que a pessoa vai perdendo a esperança. É muito interessante a gente ver as consequências desastrosas que a falta de esperança tem na vida da pessoa. Ali no contexto de Moisés, ele precisa fazer o povo andar, ele precisa fazer o povo chegar. E é a sua palavra, é o seu testemunho, é ele estando à frente o tempo todo. E você tem ali, se você pega a Sagrada Escritura, você vai ver tudo o que isso significou na vida de Moisés, todas as dificuldades que ele enfrentou. Quando o povo começou a construir as suas idolatrias e ele precisou reorientar o povo na fé, quando ele exerceu o seu papel sacerdotal no meio do povo, né? E em cada tempo daquele processo de passagem, ele precisava ser para o povo que o povo precisava que ele fosse. Ele exercia o papel de ser essa presença que não deixava morrer a esperança. Hoje eu fico vendo, depois de milhões e milhões de anos, né, em que nós estamos vivendo esta mesma travessia, porque a Terra Prometida, ela é uma metáfora muito bonita de tudo aquilo que a gente espera na vida. Para o povo de Israel, essa Terra Prometida era uma localização geográfica, porque eles não tinham lugar. Um povo que não tem lugar é um povo que não tem identidade. É como se o inimigo, alguém viesse e tomasse a sua cidade e ela deixasse de ser sua. Você fosse expulso da sua casa, expulso da sua terra e levado para ser escravo num outro lugar, numa outra cidade. Foi justamente isso que aconteceu com o povo. O povo precisava da terra. A terra é que daria a identidade a esse povo. Tudo bem, é uma geografia, é um lugar a ser chegado. Mas o interessante é a gente pensar que a Terra Prometida se desdobra e depois ela deixa de ser apenas uma localização geográfica. Buscar a Terra Prometida, hoje para nós, é buscar o lugar que Deus preparou para que eu seja. Digamos que eu estou em processo de êxodos, de travessias, para chegar a ser o Fábio que eu posso ser. Corro o risco de morrer sem ter sido. Então Moisés não chegou a pisar a terra prometida, mas você pode ter certeza que no sonho e na esperança, Moisés foi o primeiro a pisar naquela terra. Isso é o bonito. Não precisa da materialidade, não precisa do chão. Moisés já conhecia a terra prometida e foi por isso que ele se pôs a caminho, mas morreu antes de ver o lugar. Mas ele já tinha visto tanto nos seus sonhos, nas suas esperanças, que pisar no lugar já não era tão necessário mais.
Porque, na verdade, o processo de Deus em nós nem é tanto chegar, mas é como a gente chega. É igual quando a gente vai ver um filme, um romance, não é? Todo mundo já sabe como termina, não é? O mocinho sempre vai ficar com a mocinha e termina assim, bonito, todo mundo chorando no final. Porque o importante não é o que acontece, é como acontece. O mais importante não é chegar, mas é como eu chego. E cada vez mais eu descubro isso. Às vezes eu tenho num primeiro momento, eu tenho a ilusão de que o mais bonito é chegar no lugar para onde eu estou viajando. Mas se de repente eu começo a abrir os olhos, eu vou perceber que a viagem, ela é tão encantadora, ou às vezes até mais encantadora do que chegar. Se tivesse um jeito de chegar sem ter que ir, não é? Quando eu estou cansado demais e eu tenho que viajar muitas vezes, eu falo, meu Deus, se tivesse um jeito de chegar sem eu ter que ir. Mas muitas vezes o ter que ir é melhor do que eu chegar. E na promessa da terra prometida, o bonito de tudo não é chegar até a terra prometida, mas é o que Deus vai fazendo dentro do nosso coração à medida em que a gente sonha com a terra prometida. O desejo sobrevive da ausência, porque na hora que você tem aquilo que você desejou, cessou, não é assim? É igual a roupa que é bonita na vitrine. Mas na hora que você veste, ela não é tão bonita assim como estava na vitrine, é porque já é sua. E é engraçado porque a experiência de Deus na nossa vida, ela funciona assim. Eu me lembro que uma vez eu escrevi um texto contando de um carrinho que eu tinha vontade de ter. O Pegasus, né? Um carrinho lindo que ficava na vitrine, e que eu sempre tinha vontade de ter aquele carrinho para mim, só que eu era pobre. E o Pegasus era um carrinho caro demais para um filho de pedreiro. Então eu ficava na vitrine sonhando, imaginando como seria o ronco daquele carro, ele era de controle remoto, como seria brincar com aquele carro. E eu nunca tive. Mas o que eu compreendo desse desejo de criança? Eu ficava na vitrine e era justamente por não conseguir ter aquele carrinho que eu o achava tão encantador. E ainda no texto que eu escrevi lá do meu primeiro livro, Tempos, Saudades e Esquecimentos, aí eu dizia que olhar um carrinho na vitrine para uma criança é como uma experiência religiosa. Porque eu olho o carrinho e eu não tenho possibilidade de tê-lo. E Deus, nós o amamos assim, sem poder possuí-lo. O dia que a gente tiver a pretensão de possuir a Deus, Ele deixa de exercer o seu poder sobre nós. Porque o seu fascínio consiste justamente em nunca se deixar aprisionar por nós. Deus é imanência, mas Ele é também transcendência. Eu olho para Ele e o admiro, como São Paulo diz. A gente vê agora como que em partes, mas a gente só vai ver essa totalidade na eternidade. E a esperança da terra prometida está totalmente, tudo isso que nós estamos falando, está diretamente ligado à terra prometida, de nós nos colocamos a caminho para chegar a um lugar que a gente não chega nunca. Por quê? Este lugar não é para ser chegado. Este lugar é para motivar a vida. E ele muda de figura. Essa terra prometida vai ganhando novas faces. Ninguém fica procurando a mesma terra prometida a vida inteira. O sonho de Deus na nossa vida, Ele modifica, Ele vai ganhando novas faces. E é bonito que seja assim, porque é por isso que a gente não para. Não recebo de mão beijada, né? Como se diz comumente quando as coisas são muito fáceis. Deus nos deu a liberdade como um dom. Eu trago dentro de mim, você traz em você, todos nós recebemos. Agora, ser livre é outra coisa. É como você ter uma planta que precisa crescer mediante o cuidado que a gente tem com ela. Quando você rega, quando você aduba, para que todo aquele potencial que há na semente se desenvolva e aquela semente possa tornar-se a árvore que potencialmente existe ali dentro. A mesma coisa é a liberdade. Poder dizer, hoje livre sou, é você assumir que você está num processo de libertação da própria liberdade. Porque só quem se possui se oferece. Só o livre, de fato, mas pode é um exercício, experimentar isso. Essa liberdade talvez seja o que mais me encanta na vida, porque às vezes eu me vejo prisioneira de sentimentos tão infantis
ciúme, comparação. Cada vez mais, o movimento da vida me levando a compreender a partir da minha experiência e da experiência de vejo quem vivendo ao meu lado, que a verdadeira experiência de Deus, ela nos posiciona num contexto de maturidade que nos livra de todos os pesos e as amarras que o infantilismo nos coloca. E às vezes a gente não entende que das realidades baixas, digamos, da nossa vida, das paixões da alma, elas precisam ser dominadas de cima para baixo e não de baixo para cima. Então, são exercícios mesmo. É um exercício espiritual o levantar a ponte do castelo interior e, ok, vamos conhecer quais são esses fulanos que me habitam, né? Que muitas vezes o nosso amor, ao invés de proteger, ele desprotege, porque ele infantiliza. Ele é muitas vezes marcado por faltar realidade, né, no amor. É igual a pessoa que está apaixonada, né? Ela não consegue ver a realidade. Uma mente apaixonada, uma mente que está muito envolvida com uma outra pessoa que acabou de chegar, é um perigo. É um perigo tomar decisões erradas. A paixão cega. Gosto sempre dessa diferenciação, né? A paixão é a antessala do amor. A gente só pode dizer que ama depois de ter apagado todos os fogos incendiários da paixão, porque eles são perigosos. E se dá o direito de não gostar, Fábio. A gente tem o direito de não gostar. Gostar é uma coisa, amar é outra. Eu posso me simpatizar com você profundamente. A gente tem uma conexão deliciosa. Mas eu não sou obrigada a te amar, porque eu não escolhi te amar. Amar é uma escolha. E às vezes no nosso dia a dia a gente não sabe essa diferença e nem se dá o direito de não gostar de alguém. Assim, se o fulano está lá quase morrendo e precisa da minha ajuda, eu vou lá, eu sou cristã, eu sirvo ao Cristo. Mas eu não preciso comer pipoca para o cinema com a pessoa. Claro, você tem um limite que você pode estabelecer, né? Para carinho. O amor comporta o respeito, é isso que você está dizendo. Isso. Eu não vou te prejudicar, eu não vou te boicotar, mas por outro lado eu também não tenho a obrigação de conviver, de estabelecer esse vínculo diário, de trocar o telefone, né? E às vezes as pessoas confundem muito, elas são muito... É uma imaturidade mesmo na compreensão do cristianismo. Nossa, quantas vezes já sofri por essas imaturidades, já fui imatura tanto, oh meu Deus, tanto, que hoje já me é mais fácil compreender quando alguém é imaturo comigo. Às vezes eu encontro pessoas absolutamente à margem da experiência cristã, ainda pautada nas obrigações, sufocadas pelas obrigações que por acaso existem dentro do cristianismo. Né? E às vezes eu encontro algumas pessoas tão livres, mas tão livres, que já encontraram, me parece que o que há de mais profundo do cristianismo. Você falou dessas etapas que a gente precisa mergulhar para chegar ao que há de mais indomável em nós. E o cristianismo é um movimento justamente que passa por essa conquista do que é indomável, para depois você viver a liberdade de ser quem você é. Disciplina é a palavra de hoje. Nós estamos cada vez mais mergulhados num contexto que nos desobriga da disciplina, e isso é muito triste. É muito triste quando nós identificamos que os nossos filhos estão ficando estranhos, eles estão ficando estranhos a qualquer tipo de sacrifício. Porque a vida tem de ser assim, a vida nós temos que facilitar. Tudo bem, as facilidades de hoje, elas são muito boas, mas elas não podem retirar de nós a oportunidade de vivermos a ascese e a disciplina que faz com que todo homem, toda mulher encontrem esse equilíbrio, esse amadurecimento. Como o mundo de hoje nos estimula para fora o tempo todo, como vida interior tem sido difícil, né? Nos dias de hoje. É um trabalho custoso. Meu terapeuta sempre dizia, a gente acha que a vida interior vem de graça, vem no pacote da vida, né?
Vem, eu nasci, então eu já tenho tudo internamente instalado, né? É como se eu tivesse vários programas para rodar, mas eu preciso entender como é que eles funcionam. E realmente, deixar de falar ou estar distante das pessoas ainda não é estar só. Ainda não é estar silencioso por dentro. Às vezes a gente acha que nós não temos domínio sobre o pensamento. Sim, a gente tem domínio sobre o pensamento. O pensamento precisa ser educado em alto nível. A gente precisa elevar o nível do pensamento com bom conteúdo. Ai, minha cabeça anda cheia de besteira. Se para a vida intelectual você precisa educar o pensamento através da concentração, a vida espiritual não é diferente, né? É que às vezes a gente reza pedindo a Deus, tira isso da minha cabeça. E aí Nosso Senhor às vezes nos proporciona um filme bom, um livro bom, uma música boa para educar e canalizar o pensamento, e a gente fica brigando numa ignorância interior de como se lida com isso. E na verdade a gente precisa viver aquela realidade de superior domina inferior, né? Então eu tenho lá meus instintos, minhas emoções, meus sentimentos que já são mais conscientes, meus pensamentos, minhas vontades, que são as decisões baseadas no meu pensamento, e aí vem o espírito. Ou posso até colocar aqui vontade e pensamento. Não há ninguém, nem nada que possa escravizar uma mentalidade de alguém que realmente quer ser livre. É igual naquele filme, Um Sonho de Liberdade, quando aquele homem passou tantos dias na solitária, preso ali. Quando ele saiu de lá, perguntaram, como é que você suportou ficar lá? Ele falou, foi tranquilo. Eu ouvi música o tempo todo. Aí o outro disse, mas como? Lá nem música existe? Elas estão todas na minha cabeça. É aqui. É na cabeça que a gente é libertado. É por isso que é aqui que Deus acontece. Quando Deus entra na minha mentalidade, quando Deus modifica o meu jeito de olhar para mim, o meu jeito de olhar para o mundo, Ele vai modificar naturalmente o meu jeito de olhar para aqueles que estão ao meu lado. Ele vai modificar o jeito como eu olho para as minhas restrições, para as minhas perdas. E aí, outro destino não há a ser buscado, a ser conquistado, a ser experimentado, a não ser a satisfação. Apesar de tantas dificuldades, a gente poder sorrir e dizer, a vida está valendo a pena. Porque a minha cabeça está me ajudando a fazer valer a pena. É engraçado que às vezes a gente pensa que o cuidado de Deus na nossa vida, ele vai ser manifestado o tempo todo nas portas que estão abertas. Mas a gente descobre que cuidar não é só abrir as portas. Cuidar também consiste em fechar portas. Que quando uma porta se fecha, outras se abrem. Mas a sabedoria precisa ser buscada para identificar que na porta que se fecha, também há um cuidado de Deus sendo expresso. E que nem sempre a gente consegue compreender, não é mesmo? Talvez a gente tenha sido educado em pensar e acreditar que o cuidado de Deus será manifestado o tempo todo naquilo que nos favorece. Aparentemente, né? Quantas vezes na vida uma porta fechada significa oportunidade de crescimento? E mesmo que amar e ser amado consiste o tempo todo em estabelecer limites, em abrir portas, mas também em fechar portas. Amor de pai e de mãe se expressa no sim, nas oportunidades que a gente permite aos filhos, naquilo que a gente delibera, naquilo que a gente entrega, mas o amor também se expressa naquilo que nós negamos. Sobretudo quando você descobre que a palavra não, quando usada de maneira correta, ela ajuda a estabelecer limites necessários para a construção do caráter. Nós jamais vamos poder ter filhos educados, com bom caráter, se nós não dissermos não para muitas questões. Quando você percebe que o seu filho não está preparado para aquele presente, quando seu filho não está preparado para aquela situação, para aquela viagem, para aquele momento de solidão, né? Quando o filho começa a reivindicar que ele quer viajar sozinho, que ele quer fazer sozinho, quando você percebe que ele não está preparado para este momento, e você diz não a ele, mesmo que ele não compreenda, aquele não
é importante na construção do caráter do filho. Isso é cuidar, né? Talvez porque a gente viva um momento de muita liberdade nos tempos de hoje, a gente tenha identificado que cuidar é a gente permitir. Não. Cuidar também é não permitir. E é nesse equilíbrio bonito que nós vamos descobrindo a experiência do cuidado como frutuosa. E é interessante porque, em se tratando de religião, este lugar humano onde nós nos colocamos diante de Deus e com Ele estabelecemos uma relação, muitas vezes na religião nós vamos aprender de maneira muito errada que o cuidado de Deus se expressa naquilo que Ele providencia. Certo? Mas a providência de Deus não é só permissão. Há uma série de realidades que Ele vai nos negar que são importantes para nós. Pode ser que a gente não entenda a negação hoje. Mas quando depois de um tempo você vai analisar, é verdade. Aquilo não me aconteceu, aquilo não me foi possível do jeito que eu queria, mas foi importante. Esta regra, minha gente, está nos jardins, quando você vê uma árvore muito viçosa, toda bonita, e de repente o jardineiro vai com sua tesoura e poda aquela árvore. Aparentemente a gente acha um absurdo. Como é que uma árvore tão bonita está sendo podada? Como é que nós podemos entender que o viço daquela árvore seja quebrado por uma tesoura e aparentemente ela pareça ter perdido tudo o que ela tinha? Mas aí vem a sabedoria do jardineiro. Ele sabe que se a árvore não for podada, ela começa a definhar, porque ela não vai ter mais uma disciplina no seu jeito de crescer. A tesoura, ela disciplina a árvore para que ela cresça de um jeito certo. É muito bonito a gente compreender esta lógica dos jardins e aplicá-la na nossa vida. Quando a gente sofre uma poda, é tão doído, né? Porque você está acostumado a ser vistoso, você está acostumado a ser grande e de repente uma realidade vem e lhe poda. E você não entende aquilo. É como a gente ser corrigido. Quando uma palavra de correção chega até o nosso coração, a primeira reação que a gente costuma ter é de negação daquela correção. A gente acha que a pessoa que está nos corrigindo está agindo com maldade, a gente corre o risco de pensar que a correção é uma maldade do outro, mas não. Nem sempre ela é uma maldade. Pode ser que seja. Pode ser que existem pessoas maldosas que estejam querendo podar você, não porque você precisa de poda, é porque o seu trabalho, o seu sucesso incomoda. Mas quando esta correção vem de uma pessoa que tem a autoridade afetiva do amor, eu sempre digo isso, minha gente, dê ouvidos a quem ama você. Se a palavra de quem ama está diretamente conectada com a responsabilidade de fazer você crescer, é importante ouvir o que ela tem a dizer. Porque é a palavra da poda, é a palavra da reorientação, é a palavra do cuidado, né? É uma palavra que cuida de nós. Quando você já experimentou na sua vida, alguém ama você. E ela lhe indicou caminhos que eram mais difíceis. Eram caminhos de podas, eram caminhos de renúncias. E você ousou buscar, mesmo sabendo que não seria fácil. Quando eu fazia a faculdade de teologia, o padre Joãozinho, uma vez me disse assim, estava logo começando o curso, e eu não estava gostando muito de teologia, que eu tinha ficado apaixonado pelo curso de filosofia, e no meu primeiro ano de teologia eu custei a gostar. Depois me apaixonei também, e até gostei mais do que a filosofia. E eu me lembro que numa daquelas conversas que eu tive com ele me disse assim, Fábio, você está acostumado a fazer só o que você gosta. Comece a experimentar na sua vida a fazer coisas que são difíceis para você, que não dá muito prazer. Por exemplo, agora você tem a teologia diante de você. Comece a buscar os caminhos da teologia, mesmo enfrentando as dificuldades que ela lhe oferece. Você não gosta, você prefere a filosofia, mas faça questão. Faça questão de buscar o conhecimento teológico com todas as forças do seu conhecimento, da sua inteligência e da sua afetividade. Queira a teologia. Porque quando a gente faz alguma coisa que a gente não gosta, é uma oportunidade preciosa que a gente tem de crescer. Porque fazer aquilo que você já sabe não vai lhe fazer crescer muito. Eu já sei fazer e aquilo eu repito. Agora, quando você é colocado numa situação adversa, quando você é colocado numa situação contrária, o seu cérebro, a sua emoção tem que reagir de um jeito
que você evolui, você avança como pessoa. E aí ele deu um exemplo muito bonito. Tenha dentro de você sempre a coragem de buscar as suas reservas de amor, porque você vai precisar usá-las no momento em que você estiver sendo contrariado, no momento em que a coisa não for muito favorável a você. Eu tenho, sabe, minha gente, depois dessa conversa com o Padre Joãozinho, tanta coisa ficou mais clara diante de mim, sobretudo porque eu tenho uma vida muito corrida, e eu confesso para vocês que eu não gosto disso. Eu preferiria muito mais ter uma vida tranquila, uma rotina. Quando eu exercito o cansaço excessivo da minha missão, eu sempre me recordo dessa palavra do Padre. Quando eu chego num lugar que eu não gosto, porque não é todo lugar que a gente vai que a gente gosta de estar, ou porque você está muito cansado, ou porque ali tem gente demais e você tem que dar muita atenção e você não está com aquela disposição toda, eu sempre me recordo da palavra. Busque as reservas, que é nesse momento que você cresce. A gente vai ficando infeliz quando a gente não tem a poda, sabe? Porque você vai ficando só a árvore que cresceu. E ela deixa de crescer. Ela atinge um patamar e depois ela fica disforme, porque ela vai lançando galhos para todas as direções, ela perde a disciplina. E a vida cristã, minha gente, é um exercício constante de disciplina. Eu disciplino o que eu falo, eu disciplino o que eu escuto, eu disciplino o que eu vejo, eu disciplino o que eu leio, eu disciplino a minha atitude, eu disciplino a minha espiritualidade. Tudo passa pelo crivo da disciplina. Se nós exageramos nas coisas, nós vamos pagar pelo preço do exagero. Se a gente faz de menos, a gente paga o preço do fazer de menos. Tudo é busca de equilíbrio. E a poda, ela não tem outro objetivo senão nos colocar no prumo do equilíbrio. E é isso que nós queremos. Porque todos nós, sem nenhuma exceção, precisamos viver os processos do cuidado de Deus, que consiste em permissão, mas também em negação. Tem um livro muito interessante, O Homem Insuficiente, do Luiz Felipe Pondé, e ele fala justamente disso, do quanto que na vida, viver essa insuficiência é um processo natural, de você descobrir que você não é todo, você não é completo, e que a experiência do encontro, quando saudável, ela permite justamente uma superação, ou até mesmo que passa pela compreensão disso, né? Eu me compreendo limitado, e o outro me ajuda a administrar melhor essa incompletude, para ter uma harmonia. Intersubjetividade é essa: eu não me basto, eu preciso de você, eu preciso de alguém que me complete. Então, é claro que para eu me relacionar com alguém e ser comunhão, eu preciso ser totalmente eu. Não é? Como o pai é totalmente pai, o filho é totalmente filho, o espírito é totalmente espírito, mas cada um não se basta, por isso um se completa no outro. Pai é pai porque tem filho, filho é filho porque tem pai, e os dois têm uma relação que se chama Espírito Santo. E isso acontece em cada encontro. Agora nós dois estamos nos encontrando aqui, há entre nós o outro, e há a relação entre nós, que é um terceiro, não é? E isso é o bonito. No casal, isso é até mais bonito, porque nasce o filho, não é? O eu te amo da declaração de amor acaba se tornando gente. A palavra se faz carne, se faz choro, se faz neném, não é? E em Deus há a mesma dinâmica. O amor é isso, né? O amor é relação. Se nós refletíssemos um pouco mais sobre isso, não viveríamos nos nossos apertamentos. Apartamentos sim, mas apertamentos não, naquela solidão desacompanhada. Você tem uma música interessante que fala sobre solidão acompanhada, não é? Nós, no fundo, somos pessoas solitárias. Há momentos que estou eu, meu travesseiro e Deus, não é? Mesmo o casal, quando um vira para um lado, o outro para o outro, há uma solidão no mesmo leito. Mas essa solidão tem que ser acompanhada, porque Deus sempre está conosco. E eu fico pensando, padre, o tanto que é difícil orientar alguém sem que essa orientação passe pelos egoísmos que são próprios daquele que orienta, né? Eu fico vendo o tanto que na vida é difícil você escutar uma palavra e você acreditar que aquela palavra esteja realmente comprometida com a sua felicidade. Isso é muito bom, porque num determinado momento da vida, o que a gente mais precisa é isso. É você confiar que o que o outro está lhe dizendo é favorável à nossa alegria, à nossa felicidade. Então o amor você se dá, você se doa, você abre o coração.
Depois eu descobri que não basta o amor. A amorosidade é só um lado da moeda, nós precisamos ser amáveis. Quer dizer, eu tenho que dar condições de que o outro me ame, mas às vezes o outro é difícil. Daí eu escrevi como liderar pessoas difíceis. Depois que eu fui me dar conta, Fábio, que são os dois lados da moeda. O amor é como uma moeda que tem dois lados. A amorosidade e a amabilidade. Eu amar, mas eu permitir que o outro me ame, porque às vezes o meu coração está muito aberto para amar, para me doar. A mãe faz muito isso, né? Se dá inteira para os filhos, pai, mas nem sempre eu sou tão amável. Autossuficiente. Você falou da insuficiência, né? A pessoa amável, ela reconhece que não pode, que não consegue, que não se basta, né? Que precisa da ajuda do outro quando vem o sofrimento, quando vem a lágrima. É tão bom ter um ombro para chorar, uma pessoa que chega e diz: olha, estou aqui, né? Vamos lá, vamos para frente. Quem dirige a nossa vida, segundo o Espírito, é o próprio Deus. Então o Espírito Santo é o diretor espiritual. Direção espiritual é descobrir a direção do vento, a direção do Espírito de Deus. Essa ventania de Deus, ela me manda para o norte, me manda para o sul. A vontade de Deus me manda a cada momento para algum lugar. E direção espiritual é descobrir a direção do vento na minha vida. Então nós podemos ajudar alguém a discernir aqui também. E às vezes nessa direção do vento há obstáculos, né? Há entraves. Quantas pessoas que me perguntaram já sobre nulidade matrimonial, né? E às vezes uma palavra pode ser uma chave que abre o cofre de um enigma vital. A pessoa não consegue ir para frente, está bloqueada nos seus relacionamentos, até no relacionamento com Deus, mas por que não? Com as pessoas. E por quê? Porque falta uma palavra. E quem vai dizer essa palavra? Talvez ela não tenha quem diga essa palavra. E aquela palavra, ela diz: puxa, mas é verdade. E depois, claro, ela vai procurar um sacerdote, um amigo, alguém que possa ajudar a discernir essa direção do vento na vida dela. Acho que a gente se colocar na direção do vento para que ele possa nos levar a impulsionar, isso é muito interessante, essa metáfora. Porque o que às vezes acontece muito aqui no programa, e você sabe disso, que nos acompanha, é que às vezes o que a pessoa precisa é colocar-se no lugar certo. Eu gosto muito daquela definição de paraíso, que é o espaço delimitado para o encontro, né? Quando Adão e Eva saem do lugar delimitado para o encontro, eles estão fora desse impulso do vento. Aí entra todo o processo da dor, todo o processo da angústia. Não é que Deus tira isso de nós quando nós estamos no lugar certo, mas é que na verdade a gente se encaminha no jeito certo na própria vivência dessa experiência de dificuldade. Essa ideia é fantástica. Esse programa teria valido a pena só com essa ideia, Fábio, porque veja, por exemplo, o Padre Zezinho cantou: quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. É genial, né? Porque aqueles que não estavam em Cafarnaum quando ele passou, né? Ou ele estava ali, Zaqueu subiu na árvore, mas e quem? O vizinho dele que ficou dentro de casa e não foi olhar o que estava acontecendo. Não viu, e Jesus não passou na vida dele. Jesus passou na frente da casa dele. O caso mais emblemático desse sujeito que estava fora do lugar na hora, estava no lugar errado na hora certa, né? É o Tomé, né? Jesus apareceu e ele faltou. Ele não estava lá quando Jesus apareceu depois da ressurreição. Daí na semana seguinte ele estava, mas aí Jesus não apareceu. E aí ele duvidou. Mas só se eu colocar a mão. E daí quando Jesus aparece, a fé dele tem um pouco mais de dificuldade que a dos outros. Justamente. Né? E é interessante, Padre, porque Deus se utiliza de formas tão inusitadas para isso acontecer, né? Eu me recordo que uma vez eu recebi um testemunho de uma pessoa que teve a sua vida modificada por uma entrevista que estava acontecendo. Não sei se, eu acho que era no Comando da... Aqui tinha um programa, o Resgate da Madrugada, né? Vocês lembram disso? E eu estava naquele resgate, a pessoa ligou a televisão, e começou a me ouvir falar. Quando ia mudar o canal, ela escutou que eu era padre, e eu estava com um tênis laranjado. Aí falou: um padre com tênis laranjado? Começou a prestar atenção, porque achou inusitado o fato de um padre estar usando um tênis laranjado. E ela disse, no testemunho que ela me escreveu um tempo depois, que Deus modificou a vida dela através das palavras que estavam sendo ditas naquele momento, que esclareceram muitas coisas que dentro dela eram difíceis de serem compreendidas,
e que acelerou um processo de conversão na vida dela por causa de um tênis laranjado. Isso é muito interessante. A palavra, ela nos chega através de posturas, através de situações inusitadas, né? Veja bem, minha gente, existem muitas situações que no momento em que a gente vai ajudar alguém, a gente acaba se prejudicando. Então, o primeiro aspecto que a gente precisa ter diante de nós é aquilo que a gente chama de identidade. Eu preciso manter a minha identidade. É a mesma coisa de conversar com uma pessoa de outra religião. Se você não conhece bem a sua religião, você corre o risco de perder-se na conversa. Uma das características de quem conhece bem a religião que tem é não brigar com os outros, porque conhece bem a sua identidade. Toda vez que nós queremos ajudar alguém, nós precisamos estar firmados na nossa identidade. Porque na identidade há um princípio muito interessante que nós não podemos esquecer. Quando eu estou dizendo o que eu estou dizendo também o que eu não sou. Quando eu estou dizendo o que eu posso, eu também estou dizendo o que eu não posso. Identidade é isso. É você não só dizer o que você é, mas também dizer o que você não é, e também dizer o que você pode e dizer o que você também não pode. Quando a gente vai ajudar alguém, quando a gente se perde, por que a gente se perde? Porque a gente quer ser o que a gente não é e fazer o que a gente não pode. As angústias nascem no momento em que nós queremos ser o outro, no momento em que nós queremos tomar a decisão pelo outro, no momento em que nós queremos viver pelo outro. Aí é claro, nós vamos ficar decepcionados, porque o outro muitas vezes não está nem um pouco preocupado com o que nós estamos pensando para ele, ou com o que nós estamos querendo para ele. Uma bonita forma que a gente tem de ajudar é primeiramente a gente mantendo a devida distância. O seu problema não é meu, deixe isso claro para ele. Nós queremos ajudar, mas o seu problema não é meu, o seu problema é seu antes de qualquer coisa. E nós só vamos interferir no seu processo no momento em que você quiser que a gente interfira. Muitas vezes, minha gente, as pessoas não mudam do nosso lado, é porque a gente insiste demais com elas. Para de insistir para você ver. Deixe que a pessoa chegue à conclusão por ela mesma. O máximo que você pode fazer é alertar. Não é justo que uma família inteira se destrua porque uma pessoa está desorganizada ali dentro. Se ela está desorganizada, a desorganização dela tem que chegar a incomodá-la. É aquilo que a gente chama de saturação. Existem situações que se a pessoa não chega à saturação, ela não vai querer mudança. E nós muitas vezes como família, Andréia, a gente peca muito uns contra os outros no momento em que a gente não segue a regra da identidade. O problema do seu irmão pode até lhe atingir, mas ele não é o seu problema. Tá certo, padre? Eu não posso, isso é muito bonito de dizer, venha viver na prática. Eu estou falando aquilo que eu vivo na minha prática também. Porque existem momentos que eu tenho que tomar distância dos problemas dos meus irmãos, dos problemas dos que estão do meu lado, porque senão eu não vivo a minha vida e eu não tenho condições de ajudá-lo. É o que está acontecendo com você. Se você já está se deprimindo por causa do problema do seu irmão, é porque você já perdeu a identidade, minha filha. Tome distância. Tome a distância necessária para que a sua ajuda seja eficaz. Caso contrário, você vira um problema a mais dentro de casa. Nós não podemos fazer isso. Às vezes nós vivemos essa ilusão de porque nós moramos na mesma casa, o problema do outro é de todo mundo. Não pode ser assim. Nós precisamos descobrir um jeito de colocar a pessoa na responsabilidade da vida dela, minha gente, senão ela não vai crescer nunca. Muitas vezes as pessoas permanecem imaturas do nosso lado, é porque a gente não deixa ela viver o problema dela. A gente quer viver, nós queremos assumir o problema dela. E geralmente quem sofre mais é quem tem mais maturidade. Pode observar. Aquela pessoa que é mais centrada, aquela pessoa que ela é mais equilibrada, ela tende a sofrer e absorver o problema de todo mundo. Só que não pode ser assim, senão você vai continuar infantilizando seus irmãos. Um jeito que a gente tem de ajudar a pessoa a resolver o problema dela é você fingir que você não está vendo mais. Daqui a pouco ela está percebendo que ela está sozinha, e no momento em que ela percebe que ela está só, ela vai buscar ajuda. Outro dia isso aconteceu. Uma senhora veio falar para mim: padre, o meu filho está perdido na droga, não sei mais o que fazer, eu já tentei de tudo, eu já bati, eu já gritei, eu já internei. Eu falei assim: para de falar na droga.
Para de perguntar para ele se ele está fumando, para de ficar procurando nas gavetas dele. Comece a conviver naturalmente com seu filho, comece a buscar um pouco mais a sua relação com seu marido, comece a dar atenção aos seus outros filhos, porque você esqueceu que você tem outros filhos. Você está apenas vigiando o problema do seu filho, porque nem resolver você pode. Olha para o seu filho mais novo. Seu filho mais novo não tem mãe mais. Eu tive coragem de dizer isso para ela. Seu filho mais novo está órfão porque a mãe dele só sabe se preocupar com a maconha e a cocaína do mais velho. E o filho mais velho não estava nem aí para a preocupação da mãe dele. Ele estava querendo mais fumar a droga dele, usar a droga dele. E ela, com muita dificuldade, minha gente, ela seguiu o meu conselho. Começou a ocupar-se mais dos outros filhos, começou a dar atenção aos outros filhos que ela não estava dando mais, buscou mais qualidade na relação dela com o marido, que estava péssima. Os dois não tinham outro assunto senão a droga do filho. Começaram a falar de outras coisas, começaram a sair juntos, começaram a sair para fazer alguma coisa juntos. De repente aquele menino, o que estava então paparicado demais com o problema dele, ele começou a perceber que ele perdeu a atenção, que ele deixou de ser o foco das atenções. Porque muitas vezes a droga é isso. A pessoa mantém a droga é porque ela sabe que ela está sendo o foco das atenções. Mesmo que seja ruim, o foco que ela está despertando, ela continua tendo a atenção de todo mundo. Naquele momento o rapaz começou a perceber que a família deixou de girar em torno dele e aquilo o incomodou. E foi tão interessante, minha gente, porque aquela família viveu o processo contrário. Antes todo mundo corria atrás do menino, do drogado. Depois começou a ser diferente. Ele começou a perceber que pai, mãe e filho estavam saindo para outros lugares, estavam saindo para jantar, e ele não participava de nada. Ele começou a solicitar isso. Por que vocês saem e não me chamam? Não, porque a gente sempre chamou, você nunca quis. Você sempre teve os seus compromissos, você sempre teve sua vida, mas o dia que você quiser, você pode vir conosco. Você será sempre nosso convidado. Aquilo aproximou o menino do pai. O menino começou a se interessar um pouco mais com o pai, com as coisas do pai, porque percebeu que aquela solidão não estava sendo boa. Porque quando ele está na droga, ele queria continuar tendo a atenção da família do mesmo jeito, e era tudo isso que eles estavam fazendo. Ao invés de ajudar o rapaz, eles estavam piorando a situação, porque quanto mais gritavam na cabeça dele, quanto mais tentavam mudar o menino à força, maior era a rebeldia em querer continuar na droga. Ele ainda não deixou de usar a droga, mas diminuiu muito, porque isso é dependência, isso precisa de tratamento, e já está sinalizando para a possibilidade de se internar ele mesmo, para livrar-se dos vícios. Você faz tudo o que você pode, mas o que você não pode te angustiar. A gente só tem o direito de ficar com remorso daquilo que a gente poderia ter feito e não fez. Mas daquilo que a gente não poderia ter feito, isso nunca pode nos causar remorso, porque isso é uma insanidade, é uma burrice. Existem limites que nós não temos como ultrapassar. Eu não tenho como viver a vida do meu irmão, eu não tenho como fazer as escolhas por ele, o máximo que eu posso fazer é aconselhar. Você não tem como viver a vida do seu irmão. Se as escolhas dele foram erradas, ele tem que assumir isso agora. Ele tem que ser homem o suficiente para poder fazer a separação daquilo que ele precisa separar, a identificação daquilo que ele precisa identificar e mudar. Agora, se você continuar se envolvendo demais, mais do que pode, com o problema dele, você pode ter certeza que daqui a pouco você também perde a alegria da vida e você será mais uma necessitada no mundo de hoje. Você vai engrossar a fila dos que estão necessitados. Eu não acredito que seja uma boa opção, minha filha. Ajudar de um jeito certo. Fazer esse processo da identificação, da distinção. O que eu posso fazer e o que eu não posso. Sobre aquilo que você não pode, você não tem que sofrer. Em nome do amor a gente sequestra o outro, né? Coloca dentro do cercado, faz cativeiro, é assim mesmo. E a gente precisa quebrar esse poder do mal que tantas vezes nós socializamos, nós levamos até a vida do outro com os nossos comportamentos. A gente falava aqui anteriormente de que nós precisamos organizar o luto, de que nós temos que fazer alguma coisa por nós no momento em que a gente percebe
que nós estamos mergulhados no momento de tristeza, de angústia, de ansiedade. E a gente tem aqui algumas pessoas que nos escrevem justamente para falar disso. A Margarete de Manhuaçu, Minas Gerais, ela diz que apesar de ser evangélica, ela acompanha o programa Direção Espiritual e que o nosso programa a ajudou muito no momento em que ela precisava se recuperar da perda de uma filha. E que ela agradece muito também a Canção Nova por ter lhe amparado nesse momento. Eu acho muito interessante, gente, nós que viajamos pelo Brasil afora, quantas vezes nós encontramos pessoas justamente nos dando este testemunho? Pais que perderam filhos, que viveram este momento tão doloroso e que encontraram aqui na Canção Nova um amparo. A gente sabe que nós não temos uma resposta mágica para as dores, para os problemas que a gente enfrenta. Mas a gente acredita no poder que a palavra de Deus, pregada de maneira coerente, honesta, pode provocar dentro de nós. Então a gente fica muito feliz, Margarete. Não só pelo fato de você ter sido beneficiada pela Canção Nova, mas também por você, sendo evangélica, ter a coragem de nos dizer isso. Que o nosso veículo de comunicação fez bem ao seu coração. A gente se sente muito honrado toda vez que nós encontramos uma pessoa que teve a sua vida modificada para melhor por causa do trabalho que a gente realiza. A Maria Virgínia Pereira de Mozo, lá de São Paulo, capital, ela também deu um testemunho de superação em relação à morte da mãe. Ela disse que através do programa nós a ajudamos muito. Ela disse que achava que após a morte da mãe viveria uma depressão e não foi isso que aconteceu. O programa Direção Espiritual, a Canção Nova, ajudou muito nesse processo de superação. Que bom, Maria Virgínia. A gente fica muito feliz que nós tenhamos sido um instrumento de Deus na sua vida. Deus nos ajuda através de pessoas. Eu sempre gosto de frisar isso. A providência divina se manifesta na nossa vida através de realidades humanas. Por quê? Porque Deus não pode estar no mundo dispensando aqueles que são humanos e que estão conscientes do poder que nós trazemos dentro de nós. Essa é a força do cristianismo. Deus age quando e como quer, mas Ele prefere agir através de nós. Muitos milagres deixam de acontecer no mundo porque nós cruzamos os nossos braços, nós deixamos de fazer a nossa parte. Sim, Maria Virgínia, no momento em que nós perdemos alguém, nós precisamos de mais de amigos ao nosso lado. Nós precisamos de braços que nos sustentem. Nós precisamos de olhares que nos olhem, que nos encorajem. Nós precisamos de pessoas que nos digam a palavra certa. E é assim que nós acreditamos. Todos nós aqui da Canção Nova carregamos diariamente no nosso coração essa responsabilidade. E com muita alegria, viu? Não é uma responsabilidade que nos entristece, nem tampouco nos amedronta. Ela nos encoraja e nos responsabiliza diariamente para que a gente não saia do caminho. É muito bom quando a gente fica sabendo que nós participamos do processo de superação de uma pessoa. A Suzana Souza é muito grata a nós, porque ela diz que através do programa Direção Espiritual, ela sentiu o seu coração ser confortado no momento de luto. E ela se tornou seguidora a partir disso. A Silvana Aparecida, lá de Santa Maria, Rio Grande do Sul. O nosso abraço ao povo de Santa Maria, de maneira muito especial aos pais daqueles jovens e adolescentes que perderam a sua vida dentro daquele acidente terrível, daquele incêndio naquela boate, onde tantos jovens perderam a sua vida. A gente sabe que é muito doloroso viver um processo como este. A gente dar passo na direção de um futuro, sabendo que nós sepultamos um filho. É uma dor que não tem nome. E a gente acredita que em Santa Maria esse processo tenha sido extremamente doloroso. E tem sido muito doloroso para muitos pais.
nós queremos demonstrar. Mais uma vez, porque às vezes, porque já passou o tempo para nós. Tantas notícias já vieram tomar conta dos nossos noticiários. A gente ficou sabendo a gente viu muitas vezes a repetição da notícia, do incêndio naquela Boate Kiss, das pessoas que foram mortas. Passou. Tantas outras tragédias aconteceram, tantas outras notícias ganharam o centro dos nossos meios de comunicação. Minha gente, mas para nós isso aconteceu. Para aqueles pais que precisam lidar diariamente com essa triste realidade de não terem mais os seus filhos dentro de casa, essa notícia não passou ainda. Então nós nos unimos a todos estes pais, todos os irmãos, os amigos que perderam os seus entes queridos neste trágico acontecimento. A Maria da Graça Ferreira, de São Paulo, de Taubaté, da minha terra, minha querida Taubaté, ela diz assim: Padre, a partir daquilo que o senhor falou no programa Direção Espiritual, sobre deletar tudo aquilo que não nos beneficia, e que isso só traz indiferença, frieza e afastamento, eu comecei a ser uma pessoa melhor. Comecei a ser mais feliz, frequentar a academia, a igreja, visitar os doentes, ajudar na minha igreja, procurando seguir os passos de Jesus, que são os caminhos de fé, verdade e vida. Obrigado, Padre, por ter sido uma luz na minha vida. Todas as quartas espero uma palavra de fé, de amor, de vida, de alegria, que é o que o Senhor tem trazido para todos nós. Seja sempre esse sacerdote do povo. Muito obrigado, Maria da Graça. É nossa, como dizia aqui anteriormente, é nossa satisfação saber que a gente participou de maneira eficaz, que Deus pôde contar com a gente para agir na vida de seu povo. Essa é a verdadeira encarnação do cristianismo em nós. Se em Maria o Verbo se encarna, e o Verbo é Jesus, e que com o seu título, por ser Ele o nosso Salvador, nós o chamamos de Jesus Cristo, que é o Salvador da nossa vida, e que após a sua morte e ressurreição, Ele continua no mundo, colocando-nos nessa oportunidade muito feliz de sermos os legítimos representantes de sua presença. O cristão que leva a sério o seu cristianismo encarna a oportunidade de ser Jesus de novo, de oferecer ao outro, cada vez mais, a partir da consciência que nós vamos tendo, de oferecer ao outro uma consciência cristã, um jeito cristão, uma palavra cristã, porque é isso que o mundo precisa. Ele precisa de conhecer Jesus através das nossas atitudes. Nós que nos dizemos cristãos, nós precisamos ter a consciência de que o ateísmo é gerado quando nós negligenciamos a oportunidade de oferecer ao mundo o Cristo que nos habita. Ao partilharmos destas reflexões, buscamos fortalecer nossa fé e conexão com Deus. Inscreva-se no canal e compartilhe como essas mensagens reverberam em sua jornada espiritual nos comentários. Juntos, construímos uma comunidade guiada pela luz da fé.